Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu já estou vendo aqui que tem várias pessoas conhecidas e eu agradeço a todos pela presença. Antes de iniciarmos o webinar Integridade e Compliance nos tempos da Covid, eu preciso fazer um disclaimer. Então, eu gostaria de ressaltar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas, bem como por seus convidados que participam de eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia novamente, e eu gostaria de dizer também que este seminário, este webinar, conta com o apoio do Instituto Ética à Saúde. Eu sou Lígia Maura Costa, eu sou professora titular na FGV-AESP, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora do Centro de Pesquisas FGV-Ethics, Ética, Transparência, Integridade e Compliance. O FGV-Ethics é um líder catalisador de práticas éticas para indivíduos e instituições, tanto públicas quanto privadas. É também um fórum multidisciplinar que é composto por juristas, que é o meu caso, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, economistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, engenheiros, administradores públicos e administradores de empresa e outras áreas de conhecimento. Todos os integrantes do centro, eles estão comprometidos com a valorização da ética, da transparência, da integridade, da luta contra a corrupção. O principal objetivo do centro é estudar, aprender, refletir, inovar e disseminar conhecimento aplicado sobre temas de ética, transparência, integridade e compliance. Dito isso, eu gostaria de dizer a vocês que esse seminário, esse webinar que nós faremos agora, é o primeiro de uma série de eventos relacionados à compliance e integridade no setor da saúde durante a Covid-19. Vocês vão receber mais informações nos próximos eventos. E aproveito também a oportunidade para informar que o FGV-Ethics irá iniciar um projeto educacional voltado à melhoria da integridade no setor da saúde, e assim, aqueles que tiverem interesse de participar desse projeto, que vai ser uma ação coletiva, eu adoraria que fossem enviados e-mails ao centro. O e-mail do FGV-Ethics é ethics@fgv.br. O webinar de hoje, para aqueles que chegaram agora, é sobre integridade e compliance nos tempos da Covid. A ideia central deste webinar é discutir a aquisição de equipamentos para o restabelecimento da saúde de pessoas com a Covid-19, numa perspectiva de integridade, compliance e luta contra a corrupção em geral. Para tanto, convidamos Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL, e assessor de Relações Institucionais do Instituto Ética à Saúde. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Lígia. É um grande prazer estar aqui com vocês e trazer um pouquinho da perspectiva do Instituto Ética à Saúde no momento de exceção como que nós estamos vivendo. Muito obrigada, Carlos Eduardo. E também temos a presença de Pedro Ruski Freitas, diretor de promoção da integridade na Controladoria Geral da União. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lígia. Bom dia, Carlos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar com vocês também alguns entendimentos da CGU em relação ao contexto. Bom, muito obrigada a ambos pelo tempo, pela disponibilidade, pela honra de tê-los aqui com a gente, conversando sobre um tema tão importante. A agenda do nosso webinar será a seguinte: depois de uma breve introdução sobre o tema, eu vou passar a palavra ao Carlos Eduardo Gouveia, que vai compartilhar conosco as suas reflexões sobre os aspectos relacionados à integridade e compliance no setor da saúde nos dias de hoje. Na sequência, eu passarei a palavra ao Pedro Ruski, que nos explicará
o trabalho de controle em prol da integridade e compliance por parte da CGU, da Controladoria Geral da União, nos tempos da Covid-19. E, por fim, nós vamos abrir para as perguntas. E, desde já, eu ressalto que elas podem ser enviadas através do Q&A. Embaixo, na barra à direita, vocês vão ver o Q&A, e eu peço que as perguntas sejam enviadas por ali, que serão feitas assim que os dois palestrantes terminarem as suas apresentações. Muito bem. Integridade e compliance nos tempos da Covid-19. O mundo enfrenta hoje uma crise de saúde totalmente sem precedentes, que afeta tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. Com a rápida disseminação do vírus SARS-CoV-2 e da sua doença, que é a Covid-19, a saúde da população passou a ser, mais do que nunca, a prioridade máxima de todos os governos. Apesar das discussões sobre as origens do vírus, o fato é que ela nos leva à corrupção no comércio ilegal de animais selvagens que ocorreu no mercado de Wuhan, na China. Como justificar uma outorga de alvará sanitário a um mercado como aquele que o mundo todo viu em Wuhan as suas imagens? Teriam os inspetores fechados os olhos diante de uma volumosa propina? Isso talvez nunca saberemos ou demoraremos muito a saber. Presente no mundo todo, a corrupção é especialmente grave no setor da saúde, pois ela impacta na vida dos seres humanos. Segundo a Transparência Internacional, em condições normais e não pandêmicas, a corrupção na saúde gera perdas anuais superiores a 500 bilhões de dólares. O setor da saúde é considerado como um dos principais alvos da corrupção. E é por isso que muitos verão esse surto pandêmico como uma oportunidade única de aproveitar as medidas emergenciais de combate à Covid para abusar do poder público, em benefício, obviamente, de ganhos privados, infelizmente. Contratações fraudadas, cartéis, recebimento de propina, desvio de material, tratamentos desnecessários, favorecimentos de parentes e amigos, são apenas alguns exemplos de condutas corruptas que, apesar de serem alvo da legislação brasileira anticorrupção, podem sim minar a resposta governamental à pandemia, privando assim milhares de brasileiros dos necessários cuidados médicos. Nos tempos da Covid, cada uma dessas práticas representa um desafio à saúde. E esse desafio representa a diferença entre a vida e a morte dos brasileiros. A corrupção na saúde pode acontecer nos diferentes elos da cadeia. E dada a diversidade e multiplicidade dos atores na cadeia da saúde, é muito mais difícil de combater a corrupção. Não existe uma abordagem única para combater a corrupção em prol de integridade, em prol de melhoria na compliance no setor da saúde. Mas o fato objetivo é que, em razão do volume dos recursos que foram investidos ou que estão sendo investidos em razão da Covid-19, o ambiente se torna cada vez mais suscetível à falta de integridade, à falta de conformidade. A corrupção na saúde traz, porém, um grande paradoxo. Apesar dos montantes perdidos, né? Porque esse dinheiro investido que vai parar no bolso de poucos, o setor conta com instrumentos de accountability e de transparência que ainda precisam ser melhorados e ser adaptados. E a esse título nós vamos ver o que tem sido feito pela Controladoria Geral da União em relação à integridade, à busca de maior integridade e de compliance no setor. Os procedimentos anticorrupção brasileiros, mais do que nunca, precisam garantir que a ajuda governamental para combater o vírus e a doença seja bem utilizada e beneficie aqueles que mais precisam, que é a população mais pobre e carente. Do ponto de vista histórico, eu gostaria de lembrar que durante a pandemia de Ebola na África, ficou muito claro, né, os estudos demonstram que os procedimentos anticorrupção nas compras de materiais e equipamentos médicos foram totalmente ignorados.
Feita essa breve introdução sobre o tema, eu gostaria de passar a palavra imediatamente ao Carlos Eduardo e agradeço a todos que aqui estão presentes e dou bom dia àqueles que acabaram de entrar. Muito obrigada, Carlos Eduardo, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Lígia, é um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhando um pouquinho da experiência do Ética Saúde. E o momento é mais do que oportuno para trazer essa visão para todo o nosso grupo aqui de pessoas que estão assistindo a esse webinar. O Ética Saúde ele foi fundado há alguns anos atrás exatamente como uma grande resposta a uma situação que já era inaceitável. A cadeia de valor de saúde ela sentia um grande impacto, seja da corrupção, dos desvios, de situações que tornavam o próprio sistema insustentável. E até por conta disso, num movimento que contou com o Instituto Ethos, juntamente com a ABRAD, que era uma das associações do setor, a Associação Brasileira dos Importadores de Dispositivos e Implantes, eles desenharam, naquele primeiro momento, um pacto setorial. Esse pacto setorial, na verdade, acabou se mostrando muito mais voltado para o setor inteiro. O escopo dele poderia ser muito maior. E assim, em junho de 2015, foi fundada o Ética Saúde como um organismo de autorregulação, com personalidade jurídica própria, e que tem, e graças a isso ele tem conseguido evoluir, um sistema de governança muito interessante. Eu gostaria de pedir a vocês a licença até para mostrar isso, porque é muito importante para ver onde nós estamos hoje, né? O sistema de governança com um conselho de administração, um conselho consultivo e um conselho de ética, todos muito bem estruturados e que dão a força para o Instituto poder realmente avançar. O conselho de administração é eleito dentre os seus associados. E os seus associados não apenas seguem o estatuto, como estão também vinculados às instruções normativas que vão sendo editadas pouco a pouco pelo Conselho de Ética. Agora, além dessas normas que são criadas à medida que o setor vai mostrando os riscos que existem e para mitigá-los elas são exatamente publicadas, nós temos várias ações muito importantes, tanto na área de prevenção quanto controle. Prevenção, acho que uma das grandes ferramentas que nós temos são as várias ações de educação. Educação à distância, quando podíamos, educação presencial, através de vários mecanismos diferentes. E um grande incentivo aos programas de integridade, dando apoio e estrutura para que as empresas possam não só desenvolver, como implementar com sucesso e depois ter formas de medir o grande sucesso com o programa implementado. Como controle social, nada melhor que um canal de denúncias. Se nós formos analisar, essa é a grande ferramenta para empoderamento do cidadão na defesa dos seus direitos. Ele tem ali um grande instrumento para conseguir levar a quem de direito aquele mal feito, aquele desvio, aquele ilícito. E, finalmente, se não fossem as parcerias com os órgãos de controle, e aqui eu agradeço mais uma vez ao Pedro Ruski, que vai falar na sequência, da CGU, essa grande aliança, porque nós poderíamos ensinar, poderíamos treinar, poderíamos compartilhar conhecimento, poderíamos receber as denúncias, mas nada disso seria, de fato, eficaz se não tivéssemos quem tem o poder de polícia ao nosso lado, exatamente para fazer aquele passo adicional que o próprio Instituto não tem sequer autoridade para fazê-lo, que é a investigação e a punição. E aí eu vou falar qual o papel do Instituto na hora do Conselho de Ética. A valorização da ética, ela, sem sombra de dúvida, é a coroa, é aquilo que vai, de fato, mostrar que a empresa está no caminho certo, que aquele procedimento, o programa de integridade, ele está sendo muito bem respeitado e foi bem implementado, e, de fato, isso precisa ser mostrado para a sociedade através da certidão do Ética Saúde. Como missão, nós temos, sem sombra de dúvida, a ideia da promoção das melhores práticas nas relações, por meio de mecanismos de autorregulamentação para a saúde. Temos como objetivo difusão e consolidação de uma cultura de honestidade
e principalmente transparência no nosso setor, através da concorrência justa e leal, ampliando o acesso à saúde, reduzindo e tentando evitar os desperdícios do sistema e, finalmente, disponibilizando de forma adequada e sustentável a tecnologia médica. E tudo isso, obviamente, em prol do paciente. O objetivo maior é a sua segurança e a atenção à sua saúde. Como valores, integridade, ética, sensibilização, educação, transparência e legalidade. E tudo isso só é possível graças à colaboração de várias entidades que juntas representam praticamente toda a cadeia de valor de saúde. Estamos recebendo pouco a pouco novas entidades e é importante destacar que a cada entidade que entra, aquele segmento ele é avaliado em termos de risco. Então, é feita uma avaliação de risco para aquele segmento, dentro de um grupo de trabalho convocado, como foi recentemente o grupo de trabalho de hospitais. E, a partir dessas informações, nós discutimos como poderia ser uma instrução normativa. O próprio Conselho de Ética, então, faz a avaliação final e a edita. A partir do momento de sua edição, sua publicização, então se torna uma referência para todo o setor, mas ela tem um efeito vinculante para os nossos associados. A construção desse grande arcabouço aí de autorregulação, ela de fato ela tem que ser feita a várias mãos. E aqui o papel dos nossos conselheiros, das entidades que fazem parte do Conselho Consultivo, é essencial para dar esse norte. E aqui vocês podem ver setor de medical devices, dispositivos médicos, produção, distribuição, os hospitais representados através da FEOESP, ANAP, FEOSP, o IBROS, que são as organizações sociais, as sociedades médicas pela AMB e as sociedades de especialidades, como a cardiologia, SBOT, SBHCI, e depois até as próprias entidades pagadoras, como, por exemplo, a Unidas, Unimed está se juntando também, de tal forma que a gente consegue, aqui dentre vários representantes do setor de saúde, ter praticamente toda a cadeia de valor. O nosso conselho de administração ele é eleito entre os associados, atualmente mais de 200 associados, várias novas empresas têm procurado aderir, e o interessante é que, daquele início, que eram importadores e distribuidores, nós crescemos para fabricantes, para hospitais, laboratórios. Aqui os hospitais, inclusive com a entrada das organizações sociais da saúde, tivemos várias importantes aquisições. E de norte a sul do Brasil, vocês veem empresas que atuam fortemente nesse segmento. Conselho consultivo, conselho de administração e, finalmente, o conselho de ética. Nós temos aqui o orgulho de apresentar pessoas de destaque nas suas áreas, sem qualquer tipo de conflito de interesse com o nosso setor, e pessoas que conseguem, nas suas atividades, promover integridade, promover o respeito, a boa governança. E aí eu cito o Dr. Antônio Fonseca, subprocurador da República, professor Celso Grise, professor da USP, Dr. Edson Vismona, presidente do Ético, e o professor Mário Aquino, aqui da FGV, inclusive, grande nome no setor de administração pública, o terceiro setor, e grande promotor da ética e integridade já há muito tempo. O Conselho de Ética ele tem uma função fundamental, na verdade várias. A primeira é ser o receptor das denúncias relativas aos nossos associados. Tais denúncias chegam por um canal, que está no nosso site, por e-mail, telefone, a ICTS é a empresa que faz essa recepção, e aí vem para dentro do Instituto. O Instituto vai separar entre associados e não associados. Os associados têm as suas denúncias encaminhadas para um dos 4 membros do Conselho, que vai ser o relator, e os demais analisam junto essa questão. O que vai ser avaliado é a robustez do sistema de integridade que a empresa acabou implantando. E isso é muito importante, porque vai indicar o caminho dentro das nossas competências de que aquela empresa tomou e se de fato tem seguido aquilo que ela se comprometeu dentro da luz, não só do estatuto, como das instruções normativas. Todavia, para os não associados e mesmo para os associados que tiverem alguma denúncia indicando um possível ilícito, aí sim nós temos que encaminhar para um dos órgãos de controle com os quais temos
os acordos de cooperação. E aí não apenas a CGU, que está aqui presente, mas também o TCU, Tribunal de Contas da União, o CAD, com quem nós fizemos um webinar há 2 semanas atrás, Anvisa, a Anpasa, que é o Ministério Público voltado para a área da saúde, a associação, o Instituto Não Aceito Corrupção, que muito em breve vai lançar um grande, e aí um intervalo, um grande programa também de combate à corrupção neste momento, um site voltado para a detecção de corrupção, o Corruptavírus, em breve o Roberto Liviano vai anunciar, e o FGV Ethics, que é um grande parceiro com a professora Lígia, não só para produção de estudos, investigação e aprimoramento dos conhecimentos nessa área. Até o momento já temos mais de 17 instruções normativas, 2 resoluções e um comunicado do Conselho de Administração. Em termos de denúncias, temos recebido, até em função deste momento e das ações que o Instituto Ética e Saúde tem tomado, mais denúncias acima até da média. Só esse mês já foram quase 25 denúncias e crescendo, porque, de fato, as pessoas estão muito preocupadas. Até o momento já tivemos 640 denúncias envolvendo mais de 1.500 denunciados, de norte a sul do país, e a principal questão, de fato, é para a concessão de incentivos pessoais ou comissões para a indução de uso de um determinado produto. Muitas vezes são práticas lesivas à concorrência e outras vezes relações envolvendo médico-paciente, pagamento de comissionamento para usar um determinado produto, vantagem indevida e tantas outras questões. Talvez alguns de vocês estejam surpresos, mas o fato é que não são só as empresas distribuidoras. Nós temos o envolvimento muitas vezes do próprio hospital, de médicos, operadoras, fabricantes, até órgãos públicos. No caso das denúncias recebidas, até o momento 10% praticamente foram de associados. A gente espera que esse volume, na verdade, cresça exatamente para prevenir novas ações indevidas no futuro. Agora, como que o Instituto pode, de fato, atuar? Fortalecendo essas relações institucionais e com o governo, promovendo sensibilização e educação para a população especializada, mas população como um todo, e monitorando o compliance do nosso segmento. Várias ações têm sido feitas, aqui é um quadro muito rápido, mas ações de eventos com os nossos órgãos cooperados, eventos como foi o desse ano do Compliance em Saúde, ano passado na própria GV, tivemos o Summit em novembro, que foi fantástico, ações regionais, o programa Qualies, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe, o EducaSUS, que foi um grande projeto desenvolvido, inclusive, com a FEOSP, aqui em São Paulo, mas com a abrangência de um sistema que pode levar a informação sobre compliance para dentro do coração do nosso setor, que são os hospitais, santas casas, federações, através do EducaSUS. São mais de 290 pontos, todos conectados por satélite e que permitem exatamente esse compartilhamento online, simultâneo, entre uma pessoa que dá o curso aqui em São Paulo e todos os que assistem nos diferentes rincões aí do Brasil. A campanha Ética Não é Moda, Ética é Saúde, que está sendo reforçada esse ano, até para exatamente levar para o nosso cidadão, para o cidadão brasileiro, o poder que ele tem em suas mãos e usar. E aí os vários grupos de trabalho, muitos deles de forma permanente, acabam trabalhando para quê? Para permitir que o Instituto esteja sempre atualizado sobre eventuais novos riscos, sobre novas necessidades, e aí, de novo, usando esse poder de autorregulação que a gente tem. Convido depois para vocês verem a campanha Ética Não é Moda, Ética é Saúde. Existe já um site específico, um hot site específico para isso, e pedir para que vocês compartilhem. É só através disso que a gente, de fato, consegue levar essa informação para a ponta. E para o nosso segmento mais próximo, né? Os nossos associados já têm à disposição, e graças a um grande esforço de 5 grandes empresas do setor de auditoria, cada uma atuava de uma forma diferente, na verdade, buscando, dentro dos seus programas de compliance, o monitoramento, auditorias, e nós conseguimos juntá-las todas
e desenvolver o quê? O QualiES. O QualiES é um programa de avaliação da maturidade dos programas das empresas e vai avaliar gestão, políticas e procedimentos, treinamento, relação com terceiros, fazer o monitoramento e auditoria de forma adequada, verificar onde está o dinheiro e para onde foi, ou seja, os registros contábeis e os testes de transação são fundamentais e, finalmente, até a própria questão do canal de denúncias. Ele vai de forma comum a todas elas, e são as primeiras 5 empresas homologadas que já podem fazer essa revisão do programa de integridade, verificando aí as várias áreas que seriam objeto de um programa bem feito. Isso já tem funcionado e ele pode ser documentado e mostrado para a sociedade de uma forma muito clara, que é a certidão ética saúde. Essa certidão ela vai mostrar, além da questão de há quantos anos a empresa é associada ao Instituto, se tem ou não uma penalidade em andamento, a questão da atenção aos projetos de autoavaliação, a resposta ao questionário de autoavaliação e, finalmente, a maturidade. Essa maturidade ela vai ser indicada em uma nota de 1 a 5, menos ou mais maturidade, e isso é um grande instrumento para o próprio fornecedor ou cliente em termos de avaliação dentro da cadeia de valor. A gente acaba com isso promovendo atores mais éticos dentro de um ambiente ético, otimizando os recursos existentes e aí atraindo novos investimentos. O QualiES eu realmente reputo como uma das grandes conquistas. Ele é referência hoje, inclusive, para novas situações e graças ao envolvimento da KPMG, Ernst Young, PwC, Grant Thornton e Deloitte, que durante 9 meses desenvolveram esse projeto. Convido a vocês a visitarem esse site, onde vocês terão, inclusive, os critérios objetivos para o programa. Isso permite com que as empresas possam, num primeiro momento, até fazer um teste próprio, se necessário, buscar uma consultoria e, quando estiverem prontas, aí sim se submeterem a essa revisão do grau de maturidade por uma das empresas homologadas, gerando aí sim um rating, além do seu próprio relatório. Dentro do conceito de relações institucionais, aí o próprio Instituto, eu convido também vocês a visitarem esse vídeo, verem o vídeo, que vocês vão entender um pouco do histórico. Eu até peço licença para não passar aqui, para a gente promover uma discussão mais produtiva ao final, mas vale a pena conhecê-lo, para exatamente chegar agora no ponto que eu acho que nós todos estamos muito preocupados. Dentro do Ética tem sido uma discussão frequente com os nossos colegas aqui internamente, com os nossos conselheiros, e tanto do Conselho Consultivo quanto do Conselho de Ética. Por quê? Porque a gente sabe, a ética na saúde ela promove uma diminuição do superuso, do desperdício, ela promove a adesão a protocolos mais eficientes, traz uma concorrência justa e leal, as decisões são transparentes, há clara meritocracia dos profissionais, das instituições e empresas, ou seja, é todo um ciclo positivo em que o próprio paciente está seguro, existe uma credibilidade dos entes, a clareza ela é permanente entre todos os atores e vários outros ganhos são obtidos, né? Empoderando-se todos os stakeholders no processo. E por que isso a gente tem que valorizar? Porque é o caminho certo. E, no caso, nós estamos muito preocupados porque, ao mesmo tempo que existem mais recursos destinados para a área da saúde do que talvez houvesse de forma normal, nós temos muito menos controles. Não estou dizendo que o menos controle em si seria negativo. Na verdade, se o mercado está maduro, talvez não fosse o problema. Mas o fato é que houve uma flexibilização enorme do ponto de vista regulatório, contratual, de legislação, para permitir uma agilidade. Só que, ao mesmo tempo que a gente obtém mais agilidade, mais riscos se fazem presentes para as compras públicas, para desvio de recursos, descumprimento contratual, muitas vezes, promete-se entregar alguma coisa que não é entregue, abuso de preços ou de margens e de condições contratuais, corte ou negativa de fornecimento, condições abusivas são impostas, acordos
ou cartéis entre concorrentes, descumprimento do contratual, problemas na entrega, pagamento, produto de baixa qualidade, muitas vezes, a questão regulatória, às vezes fragilizada, falsificação, infelizmente tem sido visto, os recursos alocados de forma inadequada e muitas vezes até situações oportunistas, não só pelos comerciantes, mas até por determinadas autoridades, através de ferramentas como intervenção administrativa e uma distribuição não isonômica. Consciente disso, o Ética primeiro fez um grande manifesto nas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, mostrando a nossa preocupação e que seriam várias necessidades a serem adotadas, várias ações a serem adotadas. Começamos a lançar posts de reflexão e trazendo situações da vida real, exatamente para verificar qual o nível de adesão a determinados padrões e protocolos básicos, e, finalmente, a promover de forma muito clara e recorrente o canal de denúncias. Canal de denúncias para ser usado não só pelas empresas, pelas autoridades, mas, de novo, pelo próprio paciente ali na ponta. Fora isso, vários eventos têm sido feitos e nós temos nos desdobrado aí para trazer a discussão, fazer a promoção da integridade em diferentes esferas, regiões do país e até mesmo dentro da América Latina, aqui dentro de uma coalizão da qual nós fazemos parte, uma coalizão interamericana para promoção da ética e integridade. E aqui hoje é com grande prazer que eu participo também deste evento. O canal de denúncias, ele foi objeto da nossa campanha para promoção, ética não é moda, ética é saúde. No nosso site ou pelo 0800, ele está à disposição e pode e deve ser usado. Estamos lançando agora, e aí são as duas grandes novidades, um plantão de dúvidas. Esse plantão de dúvidas, ele objetiva ser um canal para os diferentes atores, para que eles tirem as suas dúvidas em relação a determinadas ações, eventos, situações das mais diversas, e para isso nós vamos contar com especialistas internos, membros do Conselho de Ética e até mesmo com as entidades parceiras, como a FGV Ethics, e órgãos de controle, como a CGU, para determinados casos. Todas as respostas que forem dadas e que simbolizem algo que pode acontecer com mais frequência, vão ser disponibilizadas depois no nosso site, numa sessão de perguntas e respostas, obviamente omitindo informações críticas ou até mesmo de quem fez a pergunta, mas a ideia é compartilhar experiências e indicar possíveis caminhos a serem tomados pelo mercado. E, finalmente, uma que nós começamos a desenvolver ontem, e aí agradeço ao Rodrigo Corrêa da Silva, que elaborou esse quadro, que é um projeto de consultoria para os órgãos licitantes. Muito embora a gente tenha a possibilidade de compra de emergência e que tira talvez a obrigatoriedade da 8666, existem algumas questões básicas que devem ser avaliadas e tomadas em consideração. E aqui nós vamos contar com um banco de voluntários que vão fazer pareceres, obviamente sempre tomando o máximo cuidado pela questão do conflito de interesse, mas pessoas que tenham habilidade, conhecimento e capacidade e competência para nos ajudar a fazer uma avaliação adequada e dar para esses órgãos pontos que talvez sejam fundamentais para a avaliação e evitar fraudes ou desperdícios ou mau uso do recurso público. Como a Lígia falou, aqui a gente tem uma situação de que não é apenas o recurso, na verdade, são vidas que estão em jogo. E um uso inadequado, um produto fraudado, falsificado, ele pode simplesmente representar a morte de um ente querido. Então, eu acho que nós temos aqui um papel fundamental como pessoas comprometidas com uma atitude cada vez mais ética e mais correta para realmente buscar a sustentabilidade do nosso segmento. Agradeço e devolvo aqui a palavra à Lígia. Obrigado. Muito obrigada, Carlos Eduardo, pelos seus comentários, pela sua apresentação. De fato, eu fiquei muito impressionada com o trabalho que tem sido feito por vocês,
para combate à imaginação das condutas que são realmente muito preocupantes, principalmente numa época que nós temos muito menos controle, pelo menos é o que se imagina, tendo em vista que a Lei 8666, ela está suspensa, digamos assim. Né? Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu já vou praticamente passar a palavra ao Pedro para escutar um pouco do Pedro e para que a gente tenha mais tempo para as perguntas. Eu tenho recebido várias perguntas, as perguntas vão ser todas feitas ao final, pelo menos eu espero que a gente consiga todas, talvez não consiga, mas as que não foram respondidas hoje, sem dúvida elas serão respondidas no futuro. Então, muito obrigada mais uma vez, Carlos Eduardo, pela apresentação, e a gente não pode esquecer que a imaginação dos autores de fraudes, ela é ilimitada, então cada vez mais é preciso que a sociedade civil ela tenha uma participação cada vez mais ativa, ajudando aos órgãos governamentais, como é o caso da Controladoria Geral da União. Pedro, a palavra é toda sua. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Lígia, novamente. Antes de entrar na minha apresentação, então, gente, eu só vou falar, não vou ter uma apresentação de PowerPoint. Eu queria, primeiramente, dar parabéns, né, ao FGV Ethics. O evento em si tem uma importância muito grande, não só pelo seu viés de fomento, né, e promoção da temática, mas também por um viés de quase, olha, de relembrar, né, muitas empresas que já participam de eventos do FGV Ethics e até do Instituto Ética Saúde, relembrar em que sentido? Muitas das angústias que as empresas têm nesse contexto, elas podem ser resolvidas com um programa de compliance, um programa de integridade, tá? Sendo adotado, adaptado e robusto, atendendo às necessidades da empresa. Então, eventos como esse são, de fato, muito, muito importantes. E aí eu já deixo até uma sugestão, né? Claro que a minha fala e a fala do Carlos, ela focou muito nesse contexto do coronavírus, mas já deixo a sugestão para o FGV Ethics de depois criar um outro evento, um outro webinar sobre os impactos da crise econômica nos programas de integridade e de compliance. Então, a gente tem um outro debate em cima disso também, a gente está discutindo muito isso na própria CGU. Também gostaria de dar parabéns ao FGV Ethics. A professora Lígia mencionou um projeto de melhora da integridade no setor da saúde excelente. Depois até tenho curiosidade em saber quais seriam as bases desse projeto. Enfim, no que a CGU puder ajudar, por favor, conte com a gente. Até uma fala, vou fazer um... Perfeito. E vou fazer também uma ponte com um comentário da professora Lígia sobre, né, da imaginação, né, que a gente tem os fraudadores, tem essa imaginação muito fértil para tentar burlar o sistema de controle. Vamos pegar essa parte de imaginação e criatividade e jogar também para o lado positivo, tá? Então, fomentar a imaginação e a criatividade na adaptação de programas de integridade, de compliance, tá? Num contexto de restrição. Tá? Então, a gente vai precisar dessa imaginação, dessa criatividade também do lado bom, né? Então, se ela não pode se manifestar somente do lado mal. Quero dar parabéns ao Carlos pela excelente fala. Então, a gente vê que o Instituto Ética Saúde tem feito um excelente trabalho. Ainda bem que ele foi constituído já, Carlos? 1, 2 anos. Então, lá atrás, quando vocês começaram aquela discussão para criar. Então, esse é o momento que eu entendo de atuação máxima aí do Instituto, dado essa crise que atinge exatamente o sistema de saúde, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho, continua assim. E alguns pontos levantados também pelo Carlos, que eu acho que são importantes, né? O Instituto Ética Saúde tem um foco na transparência, então ele falou isso, ele deixou muito claro. A transparência é também importante nesse contexto para as empresas sérias e preocupadas com a situação. Então, eu vou retomar esse ponto da transparência mais à frente na minha fala. O que é interessante também do Instituto Ética Saúde? Essa representação de toda a cadeia de valor, isso é muito importante, tá? Isso também eu vou retomar mais ao final da fala. Por quê? Porque a gente observa que nesse contexto de crise do coronavírus, com fechamento de fronteira, a gente observa que várias cadeias produtivas, cadeias de valor de diversas indústrias foram impactadas, tá? Então, a preocupação com toda a cadeia de valor é muito importante, tá? Então, eu vejo até isso como um aspecto positivo
pós-saída dessa crise, em que a empresa não vai poder se preocupar somente com ela tem que se preocupar com toda a sua cadeia produtiva também. Tá? Então, acho que isso é algo que foi muito interessante colocado pelo Carlos. Uma questão, assim, parabéns pelo plantão de dúvidas, tá? Então, isso é fundamental, Carlos. Eu vou fazer até, já vou adiantar uma observação que eu ia fazer. Esse trabalho de conscientização perante gestores públicos é importante, e aí eu não estou me referindo somente à questão de evitar fraude, é até para o conhecimento das novas normas, tá? Essas normas de flexibilização. Então, a gente já viu casos, por exemplo, de município em que é utilizada a contratação emergencial para bens e serviços não relacionados à questão da saúde, no município, inclusive, que não tem casos do coronavírus. Tá? Então, assim, para evitar esse tipo de situação, esse trabalho da FGV, do Instituto Ética da Saúde, é de fato muito, muito importante. Seja pelo plantão de dúvidas e seja pela consultoria, né, em licitações. Então, parabéns, Carlos, eu acho que isso, de fato, é excelente. E agora, eu gostaria só de explicar por cima, por alto, como é que eu vou dividir aqui a minha apresentação, já entrando na apresentação. Vou falar um pouquinho do momento, né, pelo qual as empresas estão passando, tá, por alto. Depois eu vou entrar no papel do compliance, né, o que a gente, CGU, entende que o compliance precisa fazer nesse contexto do coronavírus, então vou entrar nisso, e depois eu já vou falar um pouquinho da atuação da CGU propriamente dita, né? Como é que a gente está encarando essa situação em projetos ou iniciativas que a gente tem. Então, assim, começando pelo momento, né? A gente tem essa crise do coronavírus que chega ao Brasil no início do ano e ela gera, de pronto, dois impactos. Tá? Então, a gente tem um impacto do lado da administração pública, que seria a necessidade da administração pública atuar da forma mais séria possível para conter essa crise. Então, isso é uma necessidade imediata. E, do outro lado, a gente tem uma necessidade das empresas de se adaptarem, né, ao contexto. Então, essa questão da adaptação, ela vem de uma forma muito forte. A questão da administração pública, né, para atender de forma célere, até o Carlos colocou isso, né, como é que ela pode prover a sociedade da forma mais rápida possível, eficiente e, de certa forma, obviamente, sem fraudes. Ela começou a flexibilizar as regras de contratação. Então, basicamente, a gente tem a própria lei que oficializa, formaliza a pandemia. A lei tem duas medidas provisórias que vão regulamentar pontos específicos da lei. A gente também tem uma alteração no decreto que pauta as doações. O que basicamente essas normas fazem nas regras de contratação? Elas deixam de exigir, de formalizar determinados atos no processo de contratação. Tá? Então, a gente tinha ali o processo de contratação da 8666, essas novas normas chegam e falam, olha, aquele ato não precisa mais, aquele ato não precisa mais, aquele ato não precisa mais, tá bom? Então, essa é a ideia de acelerar a contratação em si. Então, guardem isso, por favor, na cabeça. Do lado das empresas, a gente CGU, a gente começou a receber alguns questionamentos, né? Primeiro foi o seguinte, como é que a empresa deve atuar considerando essas novas regras? Tá? Então, essa pergunta veio e veio assim, por diversas frentes, empresas, associações, ações coletivas, grupos de trabalho. Então, essa preocupação em como atuar corretamente, o que eu entendo como algo muito positivo. Tá? Isso mostra que a temática de integridade, programas de compliance, programas de integridade, a temática em si ela foi absorvida por parte do setor empresarial, pela academia também, e por outros setores da sociedade. Então, isso é muito importante. Então, essa foi a primeira pergunta. Como é que a empresa pode se resguardar numa contratação feita em função do coronavírus? Como é que a empresa pode aplicar o seu programa se todos os funcionários estão em casa? Tá? Então, essa pergunta também veio. Então, gera uma preocupação muito grande também com relação a essa difusão de informação internamente. Então, assim, a gente recebeu isso, né? A CGU recebeu todos esses questionamentos com os quais a gente está trabalhando já desde do início aí do isolamento, há um pouquinho mais de 2 meses.
Entrando no segundo ponto, que eu acho que é um ponto de muito interesse a todos, e fiquem à vontade para fazer pergunta, ao final da apresentação eu estou realmente à disposição para responder. Então, qual que é o papel do programa de compliance nesse contexto? Programa de compliance, programa de integridade, eu vou usar os termos de forma como sinônimos, tá? Apesar de terem algumas diferenças técnicas, mas, por favor, entendam como se fosse a integridade, aquele programa voltado ao combate à corrupção. Então, a gente tem duas questões a serem consideradas. Tá? A gente tem a preocupação daquela empresa com relação ao seu programa. Empresa essa que não vai entrar em contratação, ou seja, ela não tem serviços ou bens relacionados ao combate à crise do coronavírus, então essa é uma preocupação, é um tipo de empresa que vai se preocupar, e a gente tem a preocupação daquelas que de fato vão vender serviços e produtos para a administração pública. Nesse primeiro grupo, tá? Empresas que não vão usar dessa regra emergencial para contratação. O que a gente vira e fala? Olha, o compliance, né, o programa de compliance, ele tem uma função muito importante dentro da governança dessa empresa. Então, um objetivo dele é auxiliar a gestão. Ele precisa estar junto da alta administração, ele precisa estar junto das demais diretorias na tomada de decisão dos negócios. Então, isso é algo muito importante. Lembrar que o programa de integridade, o programa de compliance, é uma temática de gestão empresarial. Tá? Não é somente um tema que trata de questões jurídicas. Não, é a forma como o negócio é conduzido. Então, a gente sempre fala, olha, esteja junto da sua gestão. E de que forma? Num contexto de crise, existe novas necessidades, funcionários em casa, em alguns casos até produção para, é necessário fazer um novo mapeamento de risco. Né? O que a situação traz que impacta o perfil de risco da empresa? Tá? Então, isso é algo muito importante. A partir dessa gestão de risco, desse mapeamento de risco, a gente tem a adaptação do programa. Então, a gente sempre fala, né, nas nossas apresentações, nos nossos cursos, a essência do programa é a adaptação. Ele precisa se adaptar às necessidades da empresa e do contexto. Então, a gente espera, sim, que nessa situação, independentemente de contratação emergencial, o programa seja adaptado. Tá? Adaptado, e aí em que sentido? Vejam só que treinamentos presenciais, obviamente que eles não vão ocorrer. Tá? Então, a gente CGU, a gente quer observar que isso tenha uma certa mudança para que o programa se acomode à necessidade atual. Então, como é que a gente vai atingir o funcionário remoto? Tá? Então, essa pergunta a gente recebeu também. Como é que a gente cria uma cultura se está todo mundo em casa e não há o exemplo da alta administração de forma patente aí no dia a dia? Tá? Então, aí gera, sim, esse tipo de questionamento. E aí eu até volto ao começo da minha fala, a necessidade de criatividade. Né? A professora Lígia falou criatividade do lado ruim, estou falando aqui do lado positivo. Né? A inovação ela é necessária para que a empresa possa atingir o seu objetivo e o objetivo do próprio programa. Então, essas perguntas a gente, de fato, recebeu. E o que a gente orienta? Olha, gente, adaptar o novo risco. Tá? Procurar soluções, obviamente, no âmbito digital, né, que é o que a gente tem hoje em dia, e não se apegar muito pelas formas, né, e pelos processos que a empresa já tinha antes. Isso deve ser alterado para que ela consiga alcançar aquele funcionário, fazer aquele treinamento, passar esse compromisso da alta administração, pode ser vídeo, podem ser, enfim, e-mails. Assim, existem opções hoje em dia que, de fato, ajudam nesse contexto de trabalho remoto. Tá? Então, esse seria o primeiro grupo. O segundo grupo já é daquelas empresas que vão participar da contratação emergencial. E aí a pergunta que elas fizeram, o que a gente pode fazer para se resguardar? Antes disso, eu só vou fazer um parênteses, porque assim, a gente já observa diversos problemas. Né? O Carlos citou vários problemas ali, aliás, é uma lista um pouco maior do que a minha aqui. Eu só vou reiterar alguns que a gente já está observando. Então, contratação sem pertinência com o contexto. Tá? Então, foi bem o exemplo que eu dei no início da minha fala. A empresa ganha a licitação, mas não tem o produto. Tá? Então, a gente já viu alguns casos de que ela consegue, mas ela não tem o produto para entregar, pode ser por questões legítimas ou não. Tá? Então, a gente vê muito essa problemática do contexto em que o produto que ela iria entregar vem de fora do país e com fechamento de fronteira ou até a retenção de alguns produtos, ela se viu prejudicada nesse contexto. Ou ela ganha a licitação e entrega outro, né? Entrega uma qualidade diversa do que aquele solicitado. A gente já viu alguns casos até de
respiradores entregues que não atendiam a necessidade do momento, ou seja, não funcionavam. Também vemos problemas com relação ao prazo, né? Ela ganha a licitação e o prazo previsto ali não é observado. Então, isso acaba sendo também um problema. Conluio, né, como o próprio Carlos comentou, e a gente também vê algumas questões de sobrepreço. Tá? Como é que a gente vai atacar isso? Qual que é a recomendação que a CGU faz? E por que a gente está fazendo essa recomendação? Isso precisa ficar muito claro. Muitas vezes, em alguns webinars que eu participei, não foi ressaltado o seguinte ponto. A flexibilização é na regra de contratação, não é na regra de execução do contrato, e não é na regra de responsabilização em caso de fraude, corrupção, etc. Tá? Então, assim, isso precisa ficar muito importante, porque se há uma flexibilização ali para acelerar o recebimento do bem e do serviço, a partir do momento que o contrato é celebrado, dali para frente, as normas são as antigas. Então, a empresa está obrigada a prestar o serviço e entregar o produto conforme descrito no contrato administrativo celebrado. Tá? E se algo acontecer, ela vai sim ser responsabilizada. Não só a empresa, obviamente, como o gestor do outro lado, né? No caso ali de situações de práticas ilegais. Então, isso é muito importante. Tá? Uma vez celebrado o contrato, as regras são as mesmas para a execução e para a responsabilização. Então, o que a gente fala para as empresas sérias nesse contexto? O que é empresa séria? Aquela empresa que vai prestar um serviço, vai fornecer um produto, fazendo uso dessas regras emergenciais. O primeiro ponto que a gente fala para a empresa é oriente os seus funcionários. Tá? Então, existe sim essa necessidade, esse foco inicial em educação dos funcionários e dos terceiros com quais a empresa se relaciona. E esse é um ponto até que eu volto a fazer referência ao Instituto Ética Saúde, ainda mais agora, né? Eu já ia fazer essa referência de qualquer forma, mas com essa questão do plantão de dúvidas, excelente, excelente. Então, o Instituto Ética Saúde ajuda uma empresa, nesse contexto, a se conscientizar com relação à importância da integridade, do programa de integridade, as mudanças nas normas, tá? Então, essa orientação interna, ela precisa deixar claro o que mudou aqui e qual que é o risco em decorrência dessa mudança. Então, esse viés de capacitação e conscientização interna e externa no contexto da cadeia produtiva, ela é muito importante. Então, a primeira orientação que a gente passa para a empresa é oriente e conscientize os seus funcionários, tá? E isso com o quê? Com a participação da alta administração. Deixe muito claro a importância do programa e dos valores adotados pela empresa para pautar essa relação público-privada. Esse é o momento para fazer esse tipo de ação de conscientização. Tá? A situação está posta e ela pede isso, de fato. O segundo ponto, que é muito importante, a gente fala para todas as empresas, é registrar todos os atos praticados. Tá? Então, a empresa tem que ter um histórico ali do que ela está fazendo com relação àquele processo específico de contratação. Vou dar um exemplo. Com relação até a... Tá? Uma das mudanças nas novas normas seria não ser necessário exigir uma pesquisa de preço para participar daquele certame e conseguir prestar o serviço em si. Primeiro ponto, para que a empresa se resguarde lá na frente, é importante, é necessário que ela consiga registrar todo o racional para a construção do seu preço. Ainda mais nesse contexto que a gente observa que insumos relacionados à saúde estão caros. Eles estão caros por uma questão de oferta e demanda. Tá? Então, assim, para que lá na frente não seja acusado, não, esse preço ele foi inflado, a empresa precisa ter o racional. Olha, eu fiz essas pesquisas, o preço do meu fornecedor aumentou muito, então é por isso que eu estou cobrando isso. Aí está a importância de formalização de atos. Tá? A formalização de atos é algo muito importante dentro do programa de compliance, do programa de integridade. Primeiro, para a empresa ter um histórico da atuação e depois conseguir fazer o monitoramento do próprio programa, ela vai olhar, obviamente, né, até a auditoria interna vai precisar olhar esses documentos, mas também uma forma de resguardar a empresa num contexto posterior em que ela talvez se veja numa condição de responsabilização. Ela fala, não, peraí, eu tenho aqui as informações, não era um caso sobrepreço, como eu dei o exemplo, mas sim de algo que decorria do contexto, por isso preço alto. Então, primeiro seria orientar, conscientizar. O segundo é registrar tudo isso, tá? Formalizar tudo direitinho, seguindo o seu contrato social. O terceiro, que a gente fala muito, é divulgar, é a transparência. E aí eu até volto a fazer a ponte com a fala do Carlos, né? Que tem o Instituto Ética Saúde tem esse viés
de transparência muito forte. A empresa que está engajada com a temática ética, integridade e compliance, ela deve sim dar transparência a seus atos, tá? Com quem que ela contratou? Em que condições? Né? Isso não existe obrigatoriedade com relação a isso, mas a atividade de transparência está diretamente relacionada à ética e integridade empresarial. Então, dá a transparência no site, o que ela está fazendo nesse contexto, para quem ela está vendendo ou prestando serviço, ou até que doações foram feitas, né? Porque isso aparece um outro ponto que aparece de forma recorrente, essa preocupação com doações, se não poderia ser considerado como uma vantagem indevida. Então, assim, a depender das circunstâncias, ela pode ser considerada como vantagem indevida, sim. Então, o que a gente está sugerindo, passando como boa prática? A transparência dos atos. Né? Vamos explorar bem o site da empresa, as mídias sociais, etc. Quarto ponto que a gente também está passando para as empresas é monitorar. Tá? Monitorar em que sentido? Tanto o processo de contratação quanto o próprio contrato, a execução do contrato em si. Por que é importante monitorar o processo de contratação? E eu acho que isso aqui é de fato uma observação interessante. Por quê? Como eu falei lá no começo, né, o que a gente tem para conseguir dar celeridade à contratação é que alguns atos deixaram de ser exigidos. Só que para deixar de ser exigido, precisa de uma justificativa do gestor que está tocando aquela contratação. Então, o que a empresa deve fazer? Monitorar esse processo de contratação para saber se a justificativa do gestor foi incluída no processo. Justificativa para não exigência de um ou outro ato. Então, esse trabalho, esse acompanhamento é muito importante. A responsabilidade é do gestor, mas a empresa que tem interesse nisso e quer, de fato, prestar um serviço pautado em ética e integridade, ela tem que prestar atenção nisso também. Tá? Então, isso é durante o processo de contratação. Na execução do contrato, a empresa precisa monitorar justamente para saber se, olha, os produtos estão sendo entregues na quantidade pactuada, com as características pactuadas. Então, esse monitoramento é muito importante. Tá? Monitoramento não só do programa todo, como das relações específicas que foram criadas a partir do contexto. O outro ponto que a gente fala, e aí também faço a ponte com o Carlos, é a denúncia. Né? Denuncie se observou alguma irregularidade. Se no contexto de contratação foi solicitada uma propina, ou se alguma outra empresa tentou ali criar um conluio para fazer propostas alinhadas, denuncie. Então, a gente tem a plataforma Fala BR, que é do governo federal para o recebimento de denúncia. Se não quiser utilizar a plataforma Fala BR, utiliza o canal do Instituto Ética Saúde, né, hoje já muito bem anunciado, né, e pelo Carlos. Então, é muito importante que as empresas que verificam irregularidades façam essa denúncia para que os órgãos de controle consigam atuar. E o último ponto, nesse contexto todo, a gente sempre fala, olha, preserve a imagem, né, pense bem, né, para os gestores, para os diretores da empresa, qual que é o impacto que determinada operação, determinada contratação ou situação pode gerar à própria imagem corporativa. Olha o dano que isso pode gerar, tá? Então, a gente já está vendo alguns casos, sim, de fortes impactos. A imagem de empresas, de pessoas até que falaram uma ou outra coisa e foram criticadas fortemente com isso, até apagaram perfis em mídia social. Então, a imagem nesse contexto é muito importante. É aquela questão, como é que a empresa quer ser lembrada posteriormente à saída dessa crise? Como aquela que deu exemplo, conseguiu fomentar, passar as informações para os seus funcionários de cadeia produtiva, ou como aquela aproveitadora que, né, como a professora Lígia bem colocou, usou a criatividade ali para burlar as leis e que provavelmente vai ser responsabilizada depois. Então, essa preocupação com a imagem, de fato, ela é muito importante. Tá? Então, é basicamente isso que a gente está passando para empresas que se preocupam com a venda ou com a prestação de serviço no contexto de contratação emergencial. Como é que a CGU está atuando? Né? Então, já vou indo para o final aqui da minha fala. A gente está emitindo orientações, tá? Então, a gente já tem no nosso site a primeira edição, seriam boas práticas de integridade nas relações público-privada, em que, basicamente, a gente explora um pouquinho o porquê que é importante a orientação, o registro dos atos, a divulgação e transparência e monitoramento, tá? Então, isso está no site da CGU. Ficou um documento muito interessante, muito objetivo, bem direto ali para as necessidades do momento. Então, a gente fez esse primeiro comunicado, essa primeira orientação. Estamos trabalhando num segundo, deve sair essa semana ou semana que vem, e aí que vai tratar especificamente dos casos de pagamento antecipado
A última medida provisória que saiu, ela prevê o pagamento antecipado, então a gente traz ali alguns cuidados que a empresa deve ter nesse contexto. Claro, a CGU, como órgão de controle, continua tendo as suas ações de controle, então até outro dia saiu uma nova operação justamente em decorrência de denúncias de fraude no contexto, tá? E aí, para vocês entenderem, a Secretaria Federal de Controle da CGU tem um trabalho muito focado nos riscos decorrentes dessa flexibilização da contratação, tá? E o que o gestor deve fazer para que aquele risco não se concretize. Então, esse foco existe com muita força também em relação à atuação do gestor nesse contexto, tá? Então, esse trabalho a CGU faz. Um outro ponto que é importante é a CGU, e aí no caso a Diretoria de Promoção de Integridade, continua fazendo as avaliações de programas de integridade assim, como sempre foram feitas. O que a gente só espera? A gente espera da empresa uma adaptação. Tá? A gente, de fato, quer ver como a empresa reagiu a essa situação de crise que foi jogada ali na frente dela. Tá? Isso mais em avaliações que nós fazemos no contexto de negociação de acordos de leniência. Tá? Então, a avaliação continua a mesma, a gente espera essa adaptação, ou seja, a nossa avaliação é muito pautada pela razoabilidade, pelo reconhecimento das dificuldades geradas pelo momento. Já deixo aqui, inclusive, um aviso, o Proética, ele segue normalmente, ainda o cronograma é o mesmo, então, com previsão de abertura das inscrições, mas para o final do ano. Tá? Então, assim, esses projetos eles não foram interrompidos. O que a gente só viu uma certa mudança seria no caso das empresas monitoradas, por terem celebrado acordo de leniência. A gente, obviamente, nesse contexto, não consegue fazer a visita técnica em loco, né? É claro, né? Então, a gente meio que, por enquanto, migrou para um sistema de videoconferência. E, para encerrar aqui a minha fala, e já vou devolver a palavra à professora Lígia, assim, existe sim, de fato, o nosso entendimento é que, uma vez passada esse contexto, a gente vai sair fortalecido. Tá? Então, eu vejo isso como uma notícia muito boa. Primeiro porque o assunto compliance, integridade, nos últimos 2 anos, ele de fato teve um destaque muito grande. Então, existe um conhecimento que já foi difundido entre as empresas. Está na hora de usar isso. E a gente vê que elas estão usando quando entram em contato com a CGU para, de fato, externar preocupações com relação a esse contexto. Então, por mais que a gente tenha essa dificuldade do coronavírus, a crise em decorrência do vírus em si, a gente precisa reconhecer um avanço da integridade do compliance. Tá? Então, vai sair fortalecido. Também porque existe uma tendência de aumento do número das relações público-privada. Então, assim, empresas que antes não prestavam serviço ou não forneciam produtos para a administração pública estão fazendo isso. Tá? Então, assim, nesse contexto de aumento da relação público-privada, entra a importância do programa de integridade para resguardar a própria empresa. Isso é muito importante. E, por outro lado, até para aquelas, né, que talvez não tenham tanto apreço à questão processual ou de normas e que possam ser responsabilizadas, o programa também é importante, porque ele pode gerar um abatimento da multa. Então, no contexto da integridade, a gente de fato vê como uma grande oportunidade de fortalecimento da importância, tá? Vamos sair muito mais fortes do outro lado, sem dúvida nenhuma. E nesse contexto de restrição, como eu falei no começo, a restrição pede uma inovação, ela pede criatividade. Então, a gente vai sim ver alguns programas de integridade atingindo o mesmo objetivo com menos custo, né? Ela vai ter que otimizar a utilização de processos e procedimentos. Então, eu entendo sim que nessa parte de integridade a gente só tem a ganhar e vai sair fortalecido quando essa crise de fato terminar. Seria basicamente essa a minha fala. Devolvo a palavra e agradeço novamente a Lígia. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pelos comentários que você trouxe, contando, né, para nós, compartilhando conosco o trabalho que tem sido feito e trazendo para a gente também uma visão otimista, que eu acho que é tão necessária nos dias de hoje. Em resumo, eu acho que é fundamental que os procedimentos de controle, né, sejam utilizados e priorizados. É isso que eu gostaria de concluir, escutando, né, a fala do Pedro e também a fala do Carlos Eduardo, né? E eu acho que os esforços conjuntos
de monitoramento e acompanhamento do uso desses recursos públicos, né, para garantir que eles não sejam desviados, né, tornam de mais a mais a agenda de integridade no setor da saúde mais importante do que nunca. Nós estamos com horário suíço, eu agradeço aos palestrantes por terem respeitado o tempo que foi organizado, e aí eu posso, então, passar para as perguntas. Nós temos uma série de perguntas, eu vou tentar colocá-las em bloco para que a gente consiga responder o maior número possível de perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, eu vou fazer para ambos os palestrantes e depois eu vou fazer um pouco mais direcionada. Eu iria pedir, se possível, que as respostas sejam as mais objetivas que seja possível de fazer, para que a gente consiga responder um número maior possível de perguntas também. Não está, né? Espero que não seja um grande incômodo a vocês. A primeira pergunta para os dois, eu queria saber se vocês entendem, né, que a flexibilização da Lei 8666, na situação que nós estamos vivendo, né, principalmente em relação à aquisição, né, de produtos médicos, faria com que talvez seja o caso de uma reforma dessa lei 8666, que ela tenha se tornado obsoleta depois dessa crise que vai passar, e qual seria, então, uma sugestão para uma melhor adequação de um modo mais eficaz. Então, eu gostaria de escutar, tanto do Carlos Eduardo quanto do Pedro, uma resposta a essa indagação. Obrigado pela pergunta, Lígia. Eu acho que o Pedro trouxe um elemento extremamente importante aqui, que eu até vou repetir. A flexibilização é na contratação, e não tanto na execução e nem na responsabilização. Isso já faz uma diferença muito grande. De fato, se nós seguíssemos os procedimentos previstos na 8666, seja para um pregão, seja para uma tomada de preço, ou qualquer uma das modalidades, de fato, a gente não teria como, em tempo hábil, fazer as aquisições. Isso é uma coisa clara, tanto pela possibilidade de recursos e tudo mais, demoraria demais. Então, era necessário algum mecanismo de flexibilização. O que isso não significa que seja um passaporte, um salvo-conduto para desvios ou procedimentos totalmente inaceitáveis, como alguns que o Pedro trouxe. A empresa ou determinada cidade quer comprar alguma coisa, não tendo caso de Covid, que não seja para a área de saúde, e usando essa flexibilização. Então, acho que existem duas coisas. Respondendo à pergunta, acho necessário a flexibilização, cuidados devem ser tomados, o amanhã está logo aí, quer dizer, a documentação e todos os cuidados devem ser feitos, e sim, acho que deve haver uma revisão da 8666 para até trazer essa agilidade que o mercado necessita, mesmo fora de momentos de pandemia. Bom, da minha parte, eu concordo com o Carlos. As minhas considerações com relação aos cuidados que a empresa deve ter nesse novo contexto de contratação, eu já passei. O que eu acho, e que a gente já verifica até em outros contextos, outras leis, toda vez que a gente tem uma crise ou algo que gera um impacto muito agressivo, a gente tem sim uma atualização normativa posterior, isso é usual. Tá? Então, uma crise pode gerar uma nova lei, né? Uma crise pode aperfeiçoar uma lei existente. Vejam que a própria lei de responsabilização de pessoa jurídica ela foi acelerada por uma crise que se instaurou alguns anos atrás. Tá? Então, eu imagino que o contexto em si, as dificuldades geradas nesse novo tipo de contratação, gere uma modernização das normas de contratação pública. Agora, eu não teria, assim, de forma precisa, quais sugestões eu poderia passar para aperfeiçoá-la. Mas, de fato, esperem, sim, uma certa mudança, seria razoável.
Muito obrigada ao Carlos, muito obrigada ao Pedro. E eu passo agora uma pergunta diretamente ao Carlos, e fundamentalmente sobre o programa novo que vocês estão lançando, que é essa pergunta. O banco de voluntários que você mencionou, como é que seria feita a seleção desse banco de voluntários? Vocês vão escolher qual é o critério que vocês vão utilizar? As pessoas podem, né, se candidatar? Então, gostariam de saber mais informações a esse respeito. Tá. O Ética Saúde, na verdade, ele funciona basicamente pelos associados que contribuem e participam, pelos conselheiros do Conselho Consultivo, que também acabam dedicando seu tempo e ajudando nas diretrizes e formatação do Instituto, mas trabalha muito com pessoas que tenham interesse na área e que queiram fazer parte de grupos de trabalho, seja de compliance officer, seja de advogados com interesse na área. E aqui, para o plantão de dúvidas, a gente com certeza vai precisar de pessoas que tenham um conhecimento, que queiram se voluntariar. Então, são todos muito bem-vindos. Eu pediria que mandassem através do nosso site, eticasaude.org.br, na parte contato, que já façam uma mensagem por ali, mandando o seu currículo e, obviamente, isso vai ser bem aproveitado no momento oportuno. O que nós queremos é, de fato, usar a experiência das pessoas para exatamente contribuir com a sociedade e traçar aí um panorama de exemplos de procedimentos e métodos que devem ser adotados e outros que não. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Passo agora uma pergunta ao Pedro. Pedro, os participantes gostariam de saber, né, como, se não seria o caso da CGU divulgar mais punições que são feitas às empresas que cometeram atos ilícitos, né? E se não seria o caso de ter uma maior promoção ao grande público dessas punições. Sem dúvida. A divulgação ela já é feita. Tá? A gente tem, se vocês tiverem interesse, no próprio portal da transparência, existem dois tipos de cadastros diferentes, né? Tem um cadastro nacional de empresas punidas, tá? Que é o CNEP, esse cadastro que decorre da aplicação das sanções da lei anticorrupção. Então, vocês conseguem acessar, assim, o nome das empresas, tudo direitinho, e a hipótese legal ali de punição. Existe também o cadastro chamado SEIS, né? Cadastro de empresas suspensas e inidôneas. Então, também é um outro cadastro criado para dar publicidade às ações de responsabilização encabeçadas pela administração pública, tá? Isso é geral, não é só federal e estadual, então é federal, estadual, municipal. Então, isso já existe, tá tudo no portal da transparência. Muito obrigada, Pedro, por essa informação. Agora eu faço novamente uma pergunta para ambos. Eu gostaria de escutar um pouco de vocês, qual seria a opinião de vocês, qual seria a visão de vocês em relação à cross-compliance, né, dos subsídios somente a empresas que tenham programas de integridade. Qual que seria o posicionamento? O que vocês achariam disso? Qual a visão de vocês? Pedro? Eu ia passar para você até, cara. Lígia, eu não entendi muito bem a pergunta. Se puder, seriam benefícios somente a algum tipo específico de empresa, é isso? Só aquelas que teriam os programas de integridade. Tá. O que a gente tem formalmente? E aí, esfera federal, tá? A empresa que tem um programa de integridade adaptado e aplicado, ela pode ter um benefício no contexto de responsabilização. Tá? Então, seja um processo administrativo de responsabilização, ela pode ter uma redução da multa que vai ser aplicada, ou mesmo numa negociação de acordo de leniência. Então, nesses dois contextos, ou seja, em que já há uma irregularidade, a empresa ela pode ter um benefício no cálculo final da multa. Tá? É 1 a 4% do faturamento bruto que pode ser subtraído. Então, isso é esfera federal, benefício decorrente da existência de um programa de integridade. A gente tem, de fato, informações. Alguns estados já começaram a pedir integridade em contratação pública, mas aí eu não tenho informação de como isso está sendo feito. Mas seriam essas duas situações de benefícios, tá? Num contexto de irregularidade, ou seja, tem um processo de responsabilização, uma negociação, e numa contratação estadual, tá bom?
Eu diria que dentro do Ética Saúde, Lígia, só complementando a pergunta, é obviamente extremamente valorizado o programa de integridade. Então, a gente espera que a empresa tenha, mas se ela não tiver, ela é muito bem-vinda ao Instituto, e o que a gente espera, aí sim, é no decorrer do tempo que ela desenvolva, aí de acordo com a sua realidade, o seu próprio programa, e obviamente faça com que toda a sua estrutura o siga. Até porque quando tiver alguma denúncia, a gente vai verificar os questionários de autoavaliação e aquilo que ela declarou que tinha. E se não tiver, ela de fato vai ter uma punição. E a punição vai ser, obviamente, mais séria por ela ter dito algo que não, de fato não cumpria. Então, a gente entende que o momento é oportuno para ter essa discussão. A questão da pandemia está trazendo aí várias situações que talvez estivessem latentes e de uma forma muito mais ou encoberta, ou esquecida, ou num prazo muito mais extenso. Agora a gente está concentrando, tudo está acontecendo ao invés de em meses, em semanas ou dias. Tudo muda, né? E acho que, pelo menos como o Pedro falou, o ganho, o legado de tudo isso vai ser uma nova realidade, uma realidade que as pessoas vão estar tendo que se diferenciar daquelas empresas não corretas ou não honestas, né? Até uma observação, Carlos, se você me permite, Lígia, fora do contexto público-privado, estou falando assim, em relação entre empresas, a existência de um programa de integridade, ela é considerada, né, na avaliação do risco do terceiro, aquele terceiro que vai começar a prestar um serviço para uma empresa. Ter um programa de integridade é um diferencial concorrencial, tá bom? Então, assim, esse benefício ele existe, né? A gente sabe de casos até de empresas que conseguiram aprovação no Proética e que, em decorrência dessa aprovação, que ela finaliza uma estrutura mínima de um programa de integridade, ela conseguiu ser contratada por uma multinacional, por exemplo. Então, assim, esse benefício existe de forma muito forte na relação privado-privado. E aí, só para complementar, o poder de atratividade dessas empresas no mercado global é muito maior. Exato. Hoje, a gente não fala só de programas de integridade no Brasil, a gente fala já dentro de uma esfera global. E na área de saúde, especificamente, a gente fala de cadeias globais de fornecimento. Você não tem como ter um fornecedor, o seu distribuidor e o seu cliente só num único território. É muito difícil. Você tem que ter uma interação permanente com centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de produção, centros de distribuição, cadeias cooperadas. Então, o que o Pedro falou, de fato, é uma realidade. Você se diferencia não só em relação ao seu parceiro produtor, como em relação aos seus clientes. E aí eu trago dentro do Ética, isso cada vez vai ser mais presente. A gente já está com a cadeia global. Então, os nossos hospitais, por exemplo, o caso do IBROS, os associados do IBROS estão promovendo a qualificação pelo QualiS. Vai chegar um momento que os fornecedores deles têm que estar qualificados também. E aí isso vai se tornar algo automático, né? Muito, muito obrigada. Eu faço agora uma pergunta ao Pedro. Seria em função seria em geral, não é bem a você, mas seria a CGU como um todo, né? A pergunta é que neste novo cenário, né, que estamos vivendo, né, percebe uma necessidade da utilização do instrumento de calamidade pública, evidente, né? O vírus, infelizmente, ele anda rápido demais para que a gente possa seguir todas as determinações da Lei 8666. Porém, né, muitos, eventualmente, podem imaginar que isso seria uma forma de burlar a lei. Então, a pergunta que se faz, que eu acho que você mencionou, mas eu acho que é importante reiterar, é de que forma que a CGU ela poderia, eventualmente, intervir, se ela pode intervir apenas quando provocada ou não, ou se ela poderia, por exemplo, ter conhecimento de algum comportamento não ético, não íntegro, e fazer uma eventual intervenção. Você poderia explicar mais ou menos como é esse procedimento pela CGU? Bom, a CGU ela vai agir dentro das atribuições ordinárias que ela tem nas auditorias, tá? Então, ela vai auditar os órgãos e entidades federais ou que tenham recebido recurso federal em relação àqueles processos, seja de contratação, enfim, outros processos internos da organização. Então, isso já é uma atividade corriqueira que a Secretaria Federal de Controle faz.
Agora, no recebimento de uma denúncia, caso seja recebida uma denúncia, também há a atuação da CGU. Ela também tem operações que se pautam em denúncia, existem processos que podem ser iniciados a partir de uma denúncia, claro, colhendo mais informações e evidências a respeito do ato lesivo. Então, existe sim uma atuação muito forte da Secretaria Federal de Controle no contexto das auditorias, tá? E uma atuação também muito forte da Corregedoria, tá? E aí seria com relação a denúncias específicas, ou evidências de ilicitudes que talvez a própria CGU tenha tomado conhecimento. E no contexto da Corregedoria, a responsabilização vai tanto para o lado do servidor, né, que são processos administrativos disciplinares, como vai também para o lado da empresa que pagou uma propina ou fraudou um processo de licitação, que é o processo administrativo de responsabilização. Então, atuamos de forma corriqueira dentro dos processos e dentro do planejamento do ano, via auditoria. Atuamos também com base em denúncias, tá? E muitas vezes até junto com a Polícia Federal, então são operações especiais que visam justamente identificar a prática de irregularidades, e a atuação também, ela pode desencadear esse processo de responsabilização, tá? Então seriam basicamente essas frentes de atuação da CGU em relação a irregularidades. Eu acho que eu respondi a pergunta, mais ou menos, né? E, Lígia, se você me permite, até pegando também um pouco dessa resposta e uma outra pergunta que tem sobre a Anvisa e a flexibilização regulatória, o que eu gostaria de dizer é que, na verdade, cada um de nós, como cidadão ou como entidade do setor privado, da sociedade civil, ela tem uma responsabilidade também. Então, a Anvisa tomou uma decisão em meados de março que foi extremamente acertada, de flexibilizar e agilizar os processos regulatórios, tanto para inspeção de boas práticas de fabricação, quanto para regulação, para registro de novos produtos para o coronavírus. Eu acabo atuando bastante no setor de diagnóstico e vejo. Se não fosse essa flexibilização, a gente não teria tantos produtos hoje disponíveis que ainda não chegam em quantidade, volume suficiente. Por conta disso, a Anvisa, então, liberou, ela faz um processo de análise mais acelerado, mas ela faz. E a empresa tem ainda a possibilidade de trazer dados da vida real ao longo desse 1 ano. Então, é dado um registro sanitário de 1 ano, ao invés de 10 anos. Se ela contribuir com informações adicionais, ela pode ter o upgrade aí para os 10 anos. Isso já ajuda bastante. Só que aí a CBDL, Câmara de Diagnóstico Laboratorial, junto com a SBAC e a SBPC, são sociedades médicas de patologia clínica, e a Abramed, e alguns laboratórios, a gente desenvolveu um projeto de avaliação dos kits de coronavírus disponíveis no Brasil. Então, o que a gente faz? De acordo com um protocolo discutido com os grandes especialistas desses laboratórios, Einstein, Fleury, DASA, dentre outros, a gente tem uma avaliação que é feita com amostras de pacientes hospitalizados, e essa avaliação, feita por qualquer um deles da mesma forma, ela vai para um site que é comum, que é o testecovid19.org. Convido vocês a conhecerem. Ali a gente está colocando a informação que a empresa diz, o fabricante, diz na bula, sensibilidade e especificidade, mas diz o que foi encontrado na vida real por um desses laboratórios participantes. Essa informação é muito importante, porque ela se torna uma referência para o mercado e ela acaba voltando também como uma informação de pós-mercado, ou seja, vigilância pós-mercado para a Anvisa e para o Ministério da Saúde também. Então, o que eu quero mostrar com isso é que, obviamente, o órgão de controle ele tem um papel fundamental, mas ele sozinho não vai conseguir resolver tudo. Então, muitas vezes a sociedade civil precisa se organizar, fazendo um papel que, teoricamente, seria só do órgão regulador, mas ela pode contribuir de forma ampla, aberta e transparente. No nosso caso, o CBDL tem sido muito bem aceito, tanto pelo Ministério quanto pela Anvisa, e a gente tem interagido de forma muito positiva. Muito obrigada, Pedro. Nós estamos, né, encaminhando para o final. As perguntas que não foram respondidas, são muitas perguntas, não conseguiríamos responder, nós vamos responder por escrito. Então, eu gostaria, né, para finalizar, pedir aos participantes, de forma breve, né, para trazer acho que uma mensagem positiva para todos sobre essa difícil situação que nós estamos vivendo,
em relação à Covid-19 e a situação que está passando pelo país. Então, acho que uma mensagem de esperança em relação à integridade de compliance. O que vocês gostariam de participar, de compartilhar com os nossos participantes? Começo com quem? Pedro? Pode ser. Eu vou reiterar, né, o que eu falei, professora Lígia, o que eu entendo como uma mensagem muito positiva. Eu vejo, sim, o fortalecimento do tema. Tá? Programa de integridade, compliance, e fortalecimento em decorrência da necessidade gerada pelo momento. Tá? Então, de fato, a gente tem esse viés de auxílio à gestão muito importante, que é feito pelo programa de compliance, de integridade, esse conhecimento das características da empresa e do ambiente de riscos, também é algo que faz parte da atividade desempenhada pelo próprio compliance, esse aumento das relações público-privadas, com mais contratações também, pede que empresas que não têm um programa também adotem, então, em que pede toda a dificuldade gerada pelo momento para todos da sociedade, eu entendo sim que a temática de integridade ela vai sair mais fortalecida. Tá? Então, fica aí a boa notícia, né? Que a gente, de fato, vislumbra um fortalecimento e um enraizamento da importância do tema no empresariado brasileiro. E eu gostaria, aqui citando o meu amigo Marco Aurélio Martorelli, que também mandou uma pergunta, mas exatamente incentivar que as demais entidades do setor de saúde, no nosso caso, possam aderir ao Instituto, trazendo sua experiência. Ele cita aqui o caso da Associação Brasileira de Odontologia, mas existem várias outras. Eu acho que só a união dos esforços dos vários agentes é que pode fazer a diferença. Aqui a gente, obviamente, trabalha demais, muitas vezes de forma voluntária, gratuita, mas com a certeza de um legado no futuro muito bom para as próximas gerações. E é um pouco do que cada um de nós aqui procura fazer. Realmente unir esforços para para mitigação dos riscos que vão sendo identificados, com a rapidez e agilidade de uma entidade de autorregulação, contando com grandes parceiros como a FGV Ethics e aqui a CGU, e principalmente com grandes pessoas que suportam essa estrutura, Conselho Consultivo, Conselho de Administração, o nosso Conselho de Ética e os nossos colaboradores aqui do Instituto Ética e Saúde. Então, acho que a mensagem, Lígia, é esforço, união e realmente trabalhar para um futuro melhor. É isso. Muito obrigada ao Pedro pela participação, pelo seu tempo, pelos excelentes comentários que fez diante das perguntas. Carlos Eduardo, muito obrigado também pelo seu tempo, pela participação, pelos comentários que fez, respondendo às perguntas dos participantes. O FGV Ethics encerra, então, esse webinar. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. O próximo webinar que nós faremos vai ser juntamente com a Transparência Internacional, que vai trazer um novo relatório sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Então, nós vamos discutir esse relatório que foi feito e o novo projeto que o FGV Ethics vai realizar, que é uma ação coletiva. Convido novamente a participação de todos. Peço que seja enviado e-mail, e o e-mail é ethics@fgv.br. As perguntas que não foram respondidas, nós responderemos por escrito. Agradeço muito, um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.